Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: maior é Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado, nós oramos agora para que haja um movimento, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito, fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E ó, vamos lançar um desafio.
Quero ver o máximo de vocês ao vivo, amanhã às 6 horas da manhã. Não é por amor a mim, é por amor ao propósito de Deus. Dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, e nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanho as orações das 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus. Porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio. Não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode, Jesus pode, amém? O que você precisa fazer é colocar fé em Deus, fé em Jesus Cristo, amém? Diga assim comigo: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje, uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela: o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu, ela disse: eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto, eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar, elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: nesse meio tempo, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo
aonde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer o que é verdade daquilo que não é verdade se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos. Eu tive que falar aqui, ó, gente, não é eu que estou pedindo isso, eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca. Aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né? Tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja,
Tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus, para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, esse não é de Deus, esse é de Deus. Esse não é bom, esse é bom. Sabe, você tem que pesquisar, às vezes, como é que eu posso dizer, no meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa, ei, você tem que ouvir de Deus, você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela nem um dia, nem uma semana. Você acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos. Eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa. Se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele? Será que Deus não quer que eu dê um conselho para ele? Para que o Senhor o guarde? Porque o inimigo está tentando ceifar a vida dele? Ou seja, muitas vezes nós temos que orar para que a verdade venha à tona, para que a luz de Deus venha trazer clareza e você tomar uma decisão. Sabe, nós temos que ter cuidado com a fofoca, nós temos que ter cuidado com acusações, nós temos que ter cuidado com tudo na nossa vida. As pessoas podem se complicar por pouco. É por isso que, antes de você, sabe, firmar uma decisão, você tem que analisar os fatos. É por isso que um juiz, quando está pleiteando, está para decidir algo, ele analisa os fatos, para depois tomar a decisão. Primeiro vem os fatos, primeiro vem as testemunhas, para depois, sabe, ele dar o veredito. Você tem que entender isso. Ore a Deus, para que Deus traga a você toda a verdade. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo da verdade. E daí, sabe, uma vez, olha o que aconteceu. Uma mãe veio me pedir oração pela vida da filha. E ela disse assim, eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa muito errada. E ela disse assim, mas eu tenho medo de descobrir. Eu disse para ela, não tenha medo.
porque a verdade é a verdade e a verdade não pode ser adulterada. Podem até tentar mexer com a verdade, mas isso vai durar só um momento. A mentira dura um momento, a falsidade dura um momento, o engano dura um momento, mas a verdade permanece. E eu disse para ela, não tenha medo, não tenha medo. E daí ela descobriu um negócio grave da filha, um negócio grave, e ela veio me contar, ela disse, o que eu faço agora? Agora você tem que agir, você tem que se aproximar dela, você vai ter que chamar a atenção dela e você vai ter que dizer, filha, esse caminho vai acabar com a tua vida. E foi o que aconteceu, sabe? Ela chamou a filha, ela falou a verdade, a menina ficou um pouco revoltada, saiu de casa, depois voltou para casa e depois houve a reconciliação. Então não podemos ter medo da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, tem certas coisas, é como a Bíblia diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tem coisas que a gente vai saber e às vezes é melhor a gente não levar para frente. Por quê? Porque tem guerras que não é para você. Às vezes é melhor só você continuar em frente, certo? Às vezes é melhor só você continuar em frente. E claro, quando você sabe da verdade, você caminha diferente, você observa as coisas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo. Ore a Deus, para que Deus sempre te revele tudo ao teu redor. Para que Deus sempre te mostre tudo sobre teu casamento, sobre teus filhos, sobre relacionamentos, sobre lugares que você frequenta, sobre negócios que você vai fazer. Ore a Deus para que você ande na verdade, que você ande na luz, para que, nenhum engano haja no seu caminho, para que você nunca seja levado por uma história, por uma conversa, por uma fofoca, porque um disse-me-disse. Não, gente. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus é justo. Deus é justo. E por ser justo, Deus sempre nos mostra as coisas às claras. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem é muito forte para os pais que estão me ouvindo aqui. Peça sempre a Deus para lhe revelar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Nós temos uma amiga nossa, eu e a minha esposa, que disse que Deus sempre revelava para a mãe dela a respeito dos filhos. Os filhos estavam fazendo coisa errada, a mãe, uma intercessora daquelas de calibre, estava sempre orando pelos filhos, Deus sempre revelava para ela o que os filhos estavam fazendo e muita coisa eles deixaram de fazer por causa da intercessão de uma mãe. Então, ore a Deus, para Deus não deixar nada oculto, nada encoberto. Escreva aqui nos comentários, diga assim, Deus vai me revelar tudo, Deus vai me mostrar tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar neste domingo, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Meu segundo anúncio. Estão abertas as vagas para a Escola de Profetas nos Estados Unidos, em julho, e em Madrid, na Espanha, que vai acontecer, se não me engano, em outubro. Certo? Mas você pode ver direitinho lá no meu site, certo? As inscrições para essas escolas é só pelo site, pelo meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Gente, qualquer outro site, qualquer outra coisa, tenha cuidado, certo? É só lá pelo meu site, www.vinicius7.com.br. E também mostrar para você aqui rapidamente os meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Livros que vão edificar a tua casa, vão te abençoar, para você colocar na cabeceira da sua cama, ler antes de dormir. Mas lembre-se, nenhum devocional substitui a Bíblia Sagrada, ok? Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Vamos compartilhar? Manda aí para 10 pessoas, para 100, para 1000, para o máximo de pessoas que você puder. E o desafio. Amanhã vou esperar vocês aqui às 6 da manhã para você orar junto comigo. Quero ver quem vai vir orar às 6 da manhã aqui e dar a sua primícia para Deus, certo? Porque
Eu gostaria de ver vocês junto comigo às 6 horas da manhã amanhã, ok? Glória a Deus? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a sua carta para Jesus, levanta ela e oremos. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti nossa carta agora e colocamos no altar de Deus os nossos pedidos. Pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos cura e libertação e também pedimos salvação. E nós oramos, Pai, para que nada fique encoberto na nossa vida. Nos mostra, Pai, se os negócios são bons que nós estivermos, nos mostra se as mesas que nós estamos sentados, as pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de Deus ou não. Nos mostra, Pai, se essa sociedade é de Deus ou não. Nos mostra todas as coisas, não nos deixa nada oculto. Nos revela sobre a vida dos nossos filhos. Nos revela, Pai, sobre tudo ao nosso entorno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, nos guia, Senhor, em pastos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por isso te pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo esteja no nosso caminho. Desfaça, Pai, todo laço, desfaça todo engano, desfaça, Pai, todo plano de morte, de acidente contra nós, contra a nossa casa, nossa família. Nos proteja, Pai, do mal, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Nos dê a força necessária, Pai, para permanecermos firmes. Nos unja, nos guia, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Gratidão. Eu quero ver todos vocês amanhã às 6 da manhã. Se chama Primícias. Vamos dar os primeiros segundos do nosso dia, da nossa semana para Deus. Amanhã às 6 da manhã eu vou aguardar você aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, viu? Com pelo menos 10 pessoas. E que Deus revele tudo para você sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre teu entorno, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, que morreu na cruz por nós, para nos perdoar dos nossos pecados, e de Deus Espírito Santo, nosso fiel ajudador, nosso amigo, nós consagramos a Ti essa oração e pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. E oramos, Pai, para que nada falte, nada esteja quebrado, e que tudo esteja completo, que o Shalom de Deus venha sobre essa vida, que o Shalom de Deus seja liberado sobre essa casa. Eu oro em nome de Jesus, para que tudo aquilo que tem trazido luta na sua mente, que tem trazido batalhas interiores, cesse no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que tudo aquilo que tem sido lançado contra essa pessoa, para trazer confusão, para trazer perturbação, cesse nesse momento. E que ela tenha certeza do chamado de Deus, ela tenha certeza do que Deus está falando com ela. E eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor blinde essa casa, cerque essa família com a Tua proteção.
Guarda eles, Pai, de toda a maldade, de todo ataque das trevas. Oro para que haja livramento do Senhor nessa vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em todas as coisas, o Senhor te faça prosperar em todas as coisas. Amém. Se você tem tido perturbações antes de dormir, você passa o dia bem. Na hora que você vai dormir, você sente um incômodo, você rola para um lado da cama, rola para o outro, mesmo cansado, mesmo com sono, não consegue dormir. Ou se sempre algo acontece antes de você dormir para lhe atrapalhar e para tirar o seu sono, saiba que você está enfrentando uma batalha espiritual. O Senhor me dirigiu a falar isso para você. Se você está enfrentando isso, é uma batalha espiritual e você precisa vencer isso se aproximando de Deus. Porque provavelmente tem coisas que Deus está movimentando na tua vida e tem uma ação contrária a você. É por isso que a ansiedade aumentou na sua vida recentemente e é por isso que você tem tido lutas na sua mente que você não tinha antes. Você já teve em outros momentos, mas levantou recentemente essas lutas contra você. Você está num ataque espiritual, você está enfrentando uma luta e você precisa vencer essa luta espiritual com oração, com jejum, se aproximando de Deus. Então você não está aqui nessa oração por acaso. Foi o Senhor que te trouxe aqui para te libertar disso e para dizer para você que você precisa se aproximar dele, certo? Eu quero começar essa oração com um testemunho maravilhoso, o testemunho da Renata, e ela escreveu assim: Graça e paz, profeta. Em dezembro, eu fui fazer um exame de rotina para um nódulo na tireoide e fiquei muito assustado, pois o resultado indicou uma alta taxa de malignidade, grau 5. Todos os dias, durante as orações da manhã, eu colocava minhas mãos sobre a tireoide, pedindo ao Senhor a mudança desse diagnóstico e a cura. Depois de 17 dias úteis, eu recebi o resultado e fiquei imensamente feliz. O médico disse que o nódulo apenas precisaria ser acompanhado com exames a cada 6 meses. Agradeço a Deus, pois servimos a um Deus que muda diagnósticos. Sou grata a Ele e ao Senhor, que nos ensina todos os dias a orar e a confiar. Deus te abençoe grandemente. Deus é fiel. Deus é fiel. E você que está aí me ouvindo, Deus pode fazer um milagre na tua vida também. Jesus Cristo está vivo. Você crê? Então você vai fazer uma coisa. Antes de eu liberar essa palavra aqui que Deus me deu, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para os teus amigos, parentes. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link e compartilha nas suas redes sociais. Deus te colocou aí para ser abençoado e para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, certo? Seja generoso, expresse sua generosidade compartilhando essa oração com algumas pessoas. Eu quero ler um texto bíblico que é Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, olha o que está escrito: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ajuntai tesouros nos céus. Você tem ajuntado tesouros nos céus ou só aqui na terra? Aí você diz assim: olha, nem na terra eu estou juntando, hein? Mesmo que você ajunte tesouros na terra, isso não se compara ao que você precisa juntar no céu. Aí você pergunta: como que eu vou ajuntar tesouros no céu? Bom, anota aí: temendo a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus sobre todas as coisas, você coloca o reino em primeiro lugar, você anda no caminho de Jesus, você tem uma fé sólida em Deus, na sua palavra, você está ajuntando tesouros nos céus. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que caminham com fé. Deus é galardoador dos que o buscam e só busca quem teme. Só busca quem teme a Deus. A pessoa que não teme a Deus, sabe, tudo é na frente de Deus. Primeiro é a vida dela, primeiro
É ela, primeiro é as coisas dela, primeiro é o que os outros dizem para ela, e quando ela precisa, ela lembra de Deus. Ei, essa pessoa não está temendo a Deus. Toda pessoa que busca Deus vai ser recompensada. E a recompensa de Deus não é só aqui na terra, sabe? É também na eternidade. Tenha certeza de que você está mandando para o céu tesouros quando você teme a Deus, certo? Então, sua recompensa não vem apenas aqui na terra, vem também na eternidade. É por isso que temer a Deus é uma coisa tão importante. Segundo, dando aos pobres. Quando nós nos preocupamos com os pobres, abençoando a vida dos pobres, Deus sempre nos abençoa. A minha esposa, ela tem uma característica, quem conhece ela sabe do coração extraordinário que ela tem. Qualquer lugar que pedirem dinheiro para ela, certo? Alguém que está pedindo uma esmola, alguém no semáforo vendendo um doce, uma criança na porta do restaurante, minha esposa sempre tira alguma coisa para dar, sempre. Sempre ela ajuda, ela manda para mais. Esses dias nós encontramos um menino vendendo bala no restaurante e minha esposa mandou um pix para a criança, para a mãe da criança, enfim. Minha esposa é muito caridosa e fora isso, nosso ministério, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, nós mandamos mais de R$200 mil lá para o Sul. Também servimos a igreja com cestas básicas. Enfim, estamos sempre procurando ajudar os pobres, as pessoas que trabalham para nós, as pessoas próximas de nós. A gente abençoa, ajuda, sabe? Às vezes faz mais até mesmo do que nós devemos fazer. Mas fazemos de coração porque sabemos que tudo isso volta, certo? Quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, certo? Isso vai voltar para você. É por isso que a gente não tem que se preocupar só com a nossa vida. E talvez você diga assim, mas a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu só falei uma parte do que eu faço. Eu só falei de uma parte que eu faço. Você pode fazer muito mais, certo? Eu faço mais, mas eu estou dando só alguns exemplos. Dar aos pobres é uma coisa boa. Também ajudando os órfãos e as viúvas. Nós teve uma situação de uma pessoa muito próxima de nós que ficou viúva. E eu disse para minha esposa, vamos ajudar o que eles precisarem. Vamos fazer até além do que a gente pode. Sabe por quê? Porque Deus abençoa. Quando você semeia na vida dos órfãos, das viúvas, você está mandando recurso para o céu. Sabe? Você está juntando tesouros nos céus. É por isso que se tem alguma viúva na tua família ou algum viúvo na tua família, sirva essas pessoas. Sirva com amor, sirva com carinho. Às vezes um viúvo, uma viúva não precisa de dinheiro, mas precisa do seu carinho, precisa do seu amor, precisa da sua ligação. Sabe? A gente abrir mão da nossa agenda hiperlotada para dar uma atenção para a pessoa. E eu procuro sempre também, quando eu estou orando pela comida do meio-dia, eu sempre peço a Deus, Senhor, abençoe a mesa do pobre, do órfão, da viúva e do desempregado. Por quê? Porque quando a gente lembra dos órfãos, das viúvas, dos pobres, Deus nos abençoa. Existe recompensa que você está mandando, sabe, para cima. Também você ajunta tesouros nos céus, preferindo aos outros, honrando os outros. Esse é um princípio espiritual, sabe? Quando você aprende a honrar as pessoas. Hoje nós vivemos num mundo onde é ensinado, inclusive, as pessoas a não se importarem com ninguém. Sabe, eu vejo algumas pessoas falando mal das autoridades políticas, das autoridades espirituais, falando mal de mãe, de pai, de professor. E eu vou dizer uma coisa para você, você tem que aprender a honrar as pessoas que fazem alguma coisa por você. Falando bem, abençoando, orando por essas pessoas. Eu fui muito abençoado e não tenho vergonha de dizer, abençoando a vida de todo pastor, de toda pastora que cruzou o meu caminho. Agora, esses dias eu estava vendendo algumas coisas e
E eu disse, pode fazer um valor bem abaixo, se é para uma igreja, se é para um pastor, pode vender lá e vende abaixo. Eu sempre fiz isso, sabe, de procurar honrar os pastores, de honrar as pastoras. No final do ano passado, eu senti no coração de pagar as férias de um pastor, paguei as férias dele, sabe, com a família, dei todo o valor da viagem, dos hotéis, das refeições. Eu senti no coração de honrar aquele pastor por causa do trabalho que ele faz na igreja, sabe, a maneira piedosa que ele cuida da igreja. Eu senti de abençoar e isso é honra. Sabe, as pessoas pensam que eu vou estar dando dinheiro. Não, você está abençoando, você está honrando. Eu senti de honrar aquele pastor. Sempre que você honra uma pessoa, você está juntando tesouro nos céus. Honre a pessoa. Talvez você diga, não, eu não posso com dinheiro. Então honre com uma oração. Honre com uma janta, sabe? Honre com amor. Honre falando bem e não falando mal. Aprenda a honrar, sabe? As pessoas, elas perdem de ser abençoadas porque elas não sabem o caminho da honra. Tem gente que só sabe tomar, só sabe ganhar, só sabe ter para si. Ei, o caminho da prosperidade passa pela honra. O caminho da prosperidade passa pela honra. Não pense você que Deus vai te abençoar tremendamente só por causa da sua capacidade. Você sabe, e vamos convir aqui, que por mais que uma pessoa tenha capacidade, ela precisa, com certeza, não só de uma ajudinha de Deus, mas uma grande ajuda de Deus. Amém? E para encerrar, sirva a Deus com seu tempo, sirva a Deus com seu coração. Quer ser uma pessoa que ajunta tesouros nos céus? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas falham em escala na igreja, algumas não têm tempo nenhum para servir a Deus, para servir na igreja, mas eu sou muito abençoado quando eu sirvo. Eu digo para minha esposa, uma das maiores alegrias da minha semana é poder ir na igreja, poder servir na igreja, poder cumprimentar os irmãos, sabe? É poder estar lá no altar pregando e abençoando a vida das pessoas, é poder parar e falar com uma pessoa, é servir a Deus mesmo. Eu já servi de porteiro na igreja, já limpei a igreja, já fiz de tudo, sabe? Porque eu aprendi a servir e servir com maior amor, porque tem gente que serve sempre reclamando. Você não ajunta tesouros nos céus reclamando. Mas eu servi mesmo assim. Não, reclamando não. Você perde a bênção. Sirva com alegria, sirva com prazer, sirva de coração e você vai ver como Deus vai te abençoar de forma tremenda e sobrenatural. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e sei que Deus honra quando nós o honramos. Amém? Tá mandando aí matéria para o céu ou não? Tá mandando matéria para o céu? Tá mandando tesouro para o céu? Espero que sim. Eu quero declarar o Salmo 91, quero convidar você também domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja, você é nosso convidado. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Venha estar conosco, você vai ser muito bem-vindo. E se você ainda não adquiriu nossos livros, acesse o nosso site www.vinicius17.com.br. Eu sou autor de 18 livros e tenho certeza que cada um dos nossos livros vai te ajudar na tua caminhada. Você sabe que cada pessoa tem a sua área de atuação. A minha área de atuação é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, através dos sonhos, através dos sinais, certo? Deus fala conosco sim, através dos sonhos. Unção do rompedor, esse livro aqui é escrito pela minha esposa, um livro extraordinário que fala da vida de Davi, da unção que estava sobre ele. E esse aqui é o meu devocional Café com Jesus, que já está nas maiores livrarias do Brasil e que vai te abençoar também. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra profética para cada dia do ano que vai te abençoar. E você que não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu quero convidar você a mudar de vida. Como assim mudar de vida exatamente? Eu vou ensinar você a viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Eu vou ensinar você a ser dirigido por Deus. Eu vou ensinar você a romper. Eu vou ensinar você a entrar na unção de Deus. Quer aprender, quer ser treinado sobrenaturalmente, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou te ajudar.
Você pode hoje mesmo se tornar aluno da academia, inclusive amanhã nós vamos ter um evento chamado Passando Manto e todo aquele que é aluno da academia não pode perder. Vai ser tanto presencial quanto online, certo? Então não perca, é só você entrar lá no meu site e pegar todas as informações. Vem ser um aluno da academia aqui no Global, sua vida nunca mais será a mesma. Quem sabe, eu estou aqui falando isso para você, mas Deus está dizendo para você também, é tempo de romper, é tempo de avançar. Quer viver o novo de Deus? Então vem se tornar aluno da academia aqui no Global. Esse não é um projeto meu, é um projeto do Senhor. É por isso que está dando tão certo, é por isso que hoje já tem pessoas que estão na academia do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e estão conectadas nesse espírito, crendo que Deus está os treinando para coisas maiores. Amém? Também eu quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que nos ajudam na televisão. Estamos com um programa diário na Bandeirantes e na Rede TV todo sábado, e agradeço a Deus pela vida de vocês, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nossos programas de TV não são mantidos pela igreja, ao contrário, na igreja nós somos coluna lá dentro da igreja, não temos salário da igreja, nem eu nem minha esposa. Repito isso várias vezes, porque a gente ouve muitas coisas aí fora das pessoas, muitas vezes criticando a igreja, falando mal da igreja. Bem, eu e minha esposa não temos salário e temos a maior alegria de poder servir na igreja. E se você quiser nos ajudar com os programas de TV, para que a gente continue levando a mensagem de Deus, fique livre e que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas. Não é com 6 nem com 8, com 7. Manda para 7 pessoas aí. Amém? Manda para 7 pessoas. Cele essa palavra que você recebeu. Começa a juntar tesouros no céu, praticando bem, falando de Jesus para as pessoas, servindo a Deus. Compartilhando, você vai estar servindo a Deus. Então, compartilhe aí, mande para 7 pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários tua necessidade. Se você está doente, coloca aí também. Se você quer orar por um filho seu, uma filha, coloca aí nos comentários. Nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um grande clamor. Amém? Estamos nesse propósito, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Acreditando que o Shalom de Deus, a oração que estamos pedindo para o Shalom de Deus entrar na nossa vida, está entrando de fato. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, sua família e sua casa, e peço Teu favor sobre cada lar. Oro para que haja uma intervenção sobrenatural nessa vida agora. E Pai, nós oramos para que o nosso coração esteja no lugar certo. Queremos amar a Deus sobre todas as coisas. E queremos, ó Deus, verdadeiramente ajuntar tesouros no céu. Por isso te pedimos perdão toda vez, Pai, que caminhamos com orgulho, toda vez que caminhamos na cobiça dessa vida e deixamos muitas vezes, ó Deus, de fazer o que de fato é importante, que é ajuntar tesouros no céu. Oramos, Pai, para que o Senhor nos torne pessoas melhores, que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não te agrada e coloque em nós um espírito voluntário, um espírito servidor e que ama a Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu apresento essa família diante de Ti e eu te peço, una essa família, traga a Tua paz, Tua alegria sobre a vida deles. Senhor, a minha oração é, tenha misericórdia de nós e ajude-nos
em nossa caminhada. Eu quero pedir, Senhor, o teu fortalecimento agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Aquele que perdeu um ente querido, aquele que está desanimado, prostrado, aquele que tem enfrentado sérias e terríveis oposições espirituais. Eu oro para que o Senhor o fortaleça, que a unção fortalecedora venha sobre essa vida. Também oro agora para que toda enfermidade, física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque teu corpo físico agora, remova todo o peso, remova toda a opressão espiritual e que você seja curado. Jesus Cristo te dá saúde, Ele perdoa os teus pecados e sara as tuas doenças. Pai, todo o coração que está arrependido, que está quebrantado, toda pessoa, meu Deus, que está com seus olhos voltados para o céu nesse momento, Senhor, derrama do teu favor, da tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa e conduza ela em vitória, conduza ela, Pai, debaixo da tua proteção. Nós oramos e pedimos ao Senhor, coloca uma cerca de proteção em volta dessa casa, guarda os filhos, guarda o casal. Senhor, eu abençoo este lar para que haja paz dentro desse lar. Também oro para que o Senhor se revele a essa pessoa através dos sonhos, das visões e de várias outras formas, também através da tua santa palavra. Senhor, traga um avivamento da tua palavra dentro dessa casa, no nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que uma sede, uma fome por ti seja despertada nessa casa e desejar, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que a bênção do Senhor que acrescenta, a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores. Que essa bênção repouse sobre nossa vida, sobre nossos projetos e sonhos. Eu apresento cada empresário, empreendedor, profissional liberal que está me ouvindo nesse momento. E essa pessoa que está numa situação difícil, que não sabe o que fazer, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor abra um caminho sobrenatural para ela e que haja solução divina no caminho dela. No nome de Jesus, Pai, eu quero orar para que milagres sejam liberados e para que vidas sejam transformadas. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada e que você compartilhe com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, faça o compartilhamento agora, cele essa bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.